Casa de Fabiano, participando ativamente da divulgação do Evangelho e do esclarecimento a respeito das questões de natureza do espírito, através das mídias eletrônicas, ela apresenta diariamente uma série de palestras sobre temas diversos. Então hoje nós vamos falaremos sobre mediunidade, e nós vamos usar aqui como base de pesquisa e de estudo o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Médiuns. E aqui do Evangelho nós vamos falar aqui um pouco sobre o capítulo 26, que é o capítulo aqui que trata da mediunidade. Vai falar sobre o dom de curar, vai falar sobre as preces pagas, sobre os vendilhões que foram expulsos do templo. E também, fechando o capítulo, temos aqui as instruções dos espíritos falando sobre a mediunidade gratuita. E no livro dos médiuns tem duas questões, são várias as questões, mas a gente vai tentar pelo menos ler duas questões aqui que fecha o esclarecimento que a gente deve ter a respeito da mediunidade, lembrando que todos somos médiuns, né? Todos somos médiuns, porquanto todos temos a capacidade de pensar, de interagir com o mundo espiritual, né? Então, somos todos médiuns. Porém, alguns são mais ostensivos do que os outros. Então, existem aqueles médiuns que vêm ali com a mediunidade, muitas vezes como uma prova, né? Sempre como uma oportunidade de crescimento, de melhoramento pessoal, através do trabalho na mediunidade, que ajuda a si próprio, ajuda aos espíritos que vão ali se utilizar e precisar dele, e vai ajudar tantos quantos ali, encarnados também. Então, tem a mediunidade natural que todos temos, porque pensamos, sentimos, captamos, emitimos energia, né? A gente emite energia e a gente capta energias, então somos médiuns. Podemos até não entender, mas quando a gente começa a estudar, a gente vai entender que somos todos médiuns. E aqueles que vêm ali ostensivamente com uma mediunidade ali para um trabalho, né? Tudo mais. Então aqui, olha, nesse capítulo, eu gosto sempre quando a gente pega o Evangelho, a gente dá sempre uma lida nas passagens evangélicas, tal qual elas estão ali registradas nos Evangelhos, né? Nos 4 Evangelhos. E aí a gente também vem e começa a refletir a respeito dos esclarecimentos que os Espíritos trazem, descortinando todo algum véu que eventualmente tenha ali, né? Então, olha, em Mateus, no capítulo 10, é dito assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então, a mediunidade é uma condição pela qual ninguém pagou por nada, né? A nossa mãe, ela não encomendou um filho ali que viesse com a mediunidade. Então, nós nascemos com a mediunidade. E nem sabemos, vamos perceber quando ela começar a se manifestar ali de alguma forma. E aí nós vamos perceber que nós temos ali uma condição, né? Ela é uma condição orgânica. E na questão aqui no Livro dos Médiuns fala exatamente sobre isso. É uma questão orgânica, física, ela nada tem a ver com a nossa condição moral. Então, uma pessoa com uma moral, um ser humano com uma moral mais elevada pode ser um médium, né? Assim como um ser humano com uma moral ainda bem inferior também pode ser médium, né? Isso não tem nada a ver com a condição moral, é uma condição orgânica. Então, Jesus, quando disse para que a gente desse de graça aquilo que de graça recebemos, ou seja, recebemos, e a gente sabe que tudo que Deus nos dá é para o nosso bem. Então, a mediunidade também, né? E tudo que Deus nos dá, cada talento que Ele nos dá, a mediunidade é um talento, né? Se a gente for pensar ali na parábola dos talentos, a mediunidade é um desses talentos que Deus nos dá. Se a gente souber
bem aproveitar, fazer um bom uso, né, a gente vai conseguir dar grandes passos aí na nossa evolução. Então, tudo aquilo que Deus nos dá, a gente tem que saber fazer um bom uso, inclusive a mediunidade. E quantos de nós não somos tão ingratos porque a gente não conhece, acha que em vez de ser uma bênção, a gente acha que é uma maldição e quer fugir e quer ignorar, né? E não sabemos aí que erro que é esse e quantos talvez ranger de dentes isso possa nos proporcionar lá no futuro, porque tudo aquilo que a gente recebe é ferramenta para o nosso aprimoramento. A mediunidade também. Se a gente nega essa ferramenta, né, esse jugo leve, digamos assim, não quisemos, então o jugo vai vir com o peso natural dele. Então, digamos que a mediunidade seria ali um abrandamento até, né, uma forma mais leve da gente estar aí reparando os nossos erros. Mas aí a gente, por desconhecimento, por revolta, por rebeldia, se a gente nega isso, Deus vai respeitar o nosso livre-arbítrio e aí tudo aquilo que a gente deve, que ia pagar de uma maneira mais fácil, vamos pagar de uma maneira mais complicada, né? Então, por isso que muitas vezes, quando a gente não faz um bom uso ou negligencia, as consequências para o futuro poderão ser bem mais difíceis, né? Então Jesus, olha, disse Jesus aos seus discípulos, dai de graça o que de graça recebestes, e ele estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não os transformem em objeto de comércio ou de especulação e nem em meio de vida. E a gente vê que muitas vezes, talvez por má fé ou não, ou por desconhecimento, ou, né, enfim, pela sua dificuldade ainda moral, muitos ainda acham que isso é um privilégio, quando não é, é uma tarefa, né? E no item que fala aqui, olha, sobre preces pagas, temos aqui em Lucas da seguinte forma: estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Isso está em Lucas, né? E aí continua aqui, olha. Aqui aí a doutrina vem nos explicar aqui, olha. Não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Então, já na época do Cristo, existiam esses, né? Que se aproveitavam ali de uma condição que eles tinham para poder tirarem vantagem financeira até daqueles pobres, né, das viúvas, no caso, que não tinham ali nem o necessário sequer. Então a gente vê que desde sempre existem ali pessoas que querem sempre tirar uma vantagem, né? E quem faz isso daí, então é uma recomendação. Jesus fala, não façais isso. Ele deixa bem claro, né? Ele é taxativo quando ele fala para que não se faça dessa maneira. Ou seja, aquele que assim faz está flagrantemente contrariando as leis de Deus, né? Então, as consequências certamente virão, né? E não se pode pagar por aquilo que não é nosso, né? Como que a gente vai... porque quando a gente faz uma oração, por exemplo, quando fala aqui, olha, que as preces não sejam pagas. Primeiro, porque quando a gente faz uma prece em favor de alguém, se for atendido, né? Quem atendeu não fomos nós, porque nós não temos condição de modificar nada e de conhecer os desígnios de ninguém, né? Então, a prece, ela é dirigida a Deus,
ela é dirigida aos bons espíritos e estes sim vão atender na medida do possível, né? Mas não porque eu estou pedindo, porque eu tenho algum mérito, assim, nesse sentido. A gente, quando faz uma prece, primeiro ela tem que ser feita de coração, porque, em primeiro lugar, é assim que ela vai chegar com maior força, né? Uma prece que são palavras simplesmente pronunciadas ao vento, elas nem atingem o alvo, né? Agora, uma prece sincera, sentida, carregada de amor. Bom, para começar, se a prece é feita dessa maneira, a pessoa nem sequer pensa em receber nada, né? A gratidão, a satisfação de quem faz a prece é simplesmente o ato de fazer a prece, né? Quem faz prece de coração sabe o que é isso. A pessoa se sente grata e feliz pelo simples fato de ter conseguido fazer uma prece de coração, porque aqueles minutos, segundos que sejam, que a gente consegue se ligar de verdade com o plano espiritual, é tão gratificante para nós, em primeiro lugar, né? É tão gratificante e feliz aqueles pequenos segundos que a gente consegue elevar o nosso pensamento até o mais alto, até esses amigos, né? Que tem mais condição do que nós, isso nos faz feliz, de maneira que a gente nem fica preocupado se vai receber alguma coisa a mais ou não, né? Então, não faz sentido a gente cobrar por uma prece, porque o benefício da prece não vai vir de nós. O benefício da prece tudo vem de Deus, né? Então a gente tem que ter isso em mente. E mais para frente aqui, falando dos vendilhões que foram expulsos no templo, olha, em Marcos. Chegaram, pois, a Jerusalém e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava dizendo-lhes: porventura não está escrito que minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. Essa passagem aqui, que está registrada em Marcos e em Mateus também, né, ela gera polêmica porque tem pessoas nos filmes, né, retratam um Jesus violento, né, nos filmes. Eu lembro quando eu era criança que eu assisti um filme que eu não sei, que passava na Semana Santa, que nessa cena, quando ia retratar isso aqui, Jesus chegava lá e chutando tudo, e quebrando tudo, e arrebentando, e jogando as coisas, sabe, quebrando as gaiolas onde ficavam os animais, e não sei o quê. Evidentemente, gente, que a lógica, a razão, o bom senso vai nos dizer que a encarnação do amor, da passividade, né, o príncipe da paz, como é chamado, um dos outros codinomes aí do Cristo aqui para nós na Terra, evidentemente que isso vai contradizer com a natureza pacífica do Cristo, né? A razão já vai nos dizer, aquilo ali é uma cena cinematográfica, tal. Então, quando a gente lê essa passagem do Evangelho, vamos tirar da nossa cabeça Jesus quebrando tudo no templo, não foi isso, né? Só que Jesus, ele tinha uma autoridade moral que a gente não tem, não conhece assim, né? A gente não tem nem palavras para poder expressar o que seria aquilo. É algo que realmente coloca a gente que está tão inferior à humanidade, que está tão inferior nesse quesito, se sente realmente, né, humilhada, não sei se esse é o termo, a gente se sente como se, diante de alguém ali com uma superioridade, né, tal, que faz com que a gente até sinta um certo temor, eu não saberia dizer, né, o que foi que representou o tamanho da autoridade dele naquele momento, que ficou registrado ali dessa maneira, como se ele tivesse usado de violência,
né, que absolutamente não usou de violência, porque ele era pacífico, né? Mas ele não concordava com o erro, e isso a gente tem no Evangelho inteiro, em várias passagens. Ele falou tudo o que precisou ser dito, sem medo, ele nunca se acovardou, né? Ele fez o que tinha que ser feito, ele sabia como falar, ele sabia como agir, e assim como a sua autoridade moral para repreender, é isso, falei, achei a palavra, a autoridade moral para repreender era tal que a gente achava que ele estava dando bronca, né? Ao mesmo tempo, a mesma autoridade moral era tão amorosa que ele sabia como fazer isso. Então, tudo decorria dessa autoridade moral do Cristo, né? Então, evidentemente que o templo, e vamos imaginar, porque a gente tem vários e vários templos aqui na Terra até hoje, que são verdadeiros centros de comércio, né? Evidentemente que as instituições religiosas, elas precisam ter ali suas fontes de renda, né? Só que tem que ter isso aí com discrição, aliado, né? Ali naquele capítulo que fala servir a Deus e a Mamon, né? Então, quando você está andando de mãos dadas com o Evangelho, a gente consegue fazer tudo o que tem que fazer, inclusive correr atrás dos meios materiais, porém de uma forma equilibrada. Então, as casas religiosas, elas precisam sim ter os seus meios aí de conseguir tirar a renda para suas obras e tudo mais, mas com uma certa discrição, né? Sem ficar constrangendo ninguém e sem colocar o comércio acima da moral. E é o que a gente vê muito por aí, né? Vê que flagrantemente há um desequilíbrio, a pessoa não consegue, às vezes os líderes, alguns líderes religiosos, algumas instituições religiosas ainda não conseguiram ali aliar as necessidades ali da casa ao ensinamento de Jesus, que trata das questões com dinheiro ali, servir a Deus e a Mamon, né? E ele fala então aqui da mediunidade gratuita, né? A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada sensatamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado de seus estudos, feitos ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador usa o seu próprio fluido e, frequentemente, a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite. Então está falando aqui, olha, o médico, né? O médico ele pode até cobrar ali a consulta, tá? Ele está trabalhando, é a profissão dele, né? Mas aí está dizendo, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, ou seja, dos bons espíritos, não é do médium, ele só é um intermediário dos bons espíritos, e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem o dom que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Que a gente vê que isso existe também, né? Pela nossa condição moral, muitas vezes, às vezes a pessoa vem ali para ser testado nisso, né? Mas o próprio Evangelho dá a resposta, olha, que busque outros meios, né? E não usar a mediunidade, porque a gente tem capacidade de trabalhar, de prover o nosso sustento por outras fontes, né? Não precisa querer pegar o caminho mais fácil, que está muito ligado, com certeza, à vaidade, né? A vaidade, porque aquele que quer seguir por esse caminho, né, de se dar bem às custas da mediunidade, além de tudo, ele está ali alimentando demais um defeito moral que vai mantê-lo assim atrasado por mais tempo, que é a vaidade. E para a gente encerrar, eu vou ler aqui, olha, uma questão com dois subitens do livro dos médiuns, a questão 226, o item 1, em que Kardec pergunta, né, o desenvolvimento da mediunidade
se processa na razão do desenvolvimento moral do médium, porque esse capítulo ele trata da influência moral do médium, né? Então, o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium, ou seja, a pessoa só vai ser médium se ela for moralmente melhor, né? Ou pior. A resposta: não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Então, a mediunidade ela é orgânica, não tem nada de moral. Mas o seu uso tem tudo a ver com a moral do médium. Porque se for um médium com uma moral ainda muito inferior, ele vai fazer um mau uso. E se for um médium que esteja tentando se esclarecer, querendo fazer um bom uso, ele vai fazer um bom uso, né? E aí, mais para frente, ainda nessa mesma questão, só que no item 3, Kardec também pergunta: os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? E aí vem a resposta: se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar um meio a mais de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta. Então, então nós vamos... o médium que não aproveita, ele vai sofrer as consequências, né, do bom ou do mau uso, na medida do conhecimento dele, na medida do quanto ele conhece. Se é uma pessoa, né, um espírita que já está aqui, olha, o livro, se a pessoa se diz espírita, mas não estuda, é negligente, né? Então, com certeza, não pode alegar que não sabia porque foi preguiçoso e não quis estudar, porque, né, o conhecimento está ali. Agora já é diferente para aquela pessoa que realmente não conhece, né? E talvez nunca tivesse tido uma oportunidade. Tudo vai ser avaliado, né? Deus conhece o coração de cada um e sabe. Então, às vezes, uma pessoa realmente estava numa situação de vida em que aquele conhecimento realmente não estava muito à disposição, né? Não estava fácil. Então, tudo vai ser baseado no grau de entendimento e de conhecimento. Agora, aqueles que conhecem, né, nós que estamos aqui lendo isso tudo aqui, estudando sobre isso, se a gente faz um mau uso, com certeza seremos aí duplamente culpados, né? Então, que a gente possa refletir bastante sobre essa questão da mediunidade, lembrando que todos somos médiuns. Essas lições não são só para aquelas pessoas que têm a capacidade da psicofonia, da psicografia. Essas lições são para todos nós, qualquer ser humano, porque todos somos médiuns. Então a gente tem que estar atento a isso e procurar estar sempre com a nossa mente voltada para o mais alto, buscando boas inspirações e fazendo o melhor que a gente possa, que aí sim estaremos fazendo bom uso da nossa mediunidade. Que Jesus nos ampare a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Vamos ver agora algumas questões do Livro dos Espíritos sobre as leis morais, que está na parte 3 do Livro dos Espíritos, no capítulo 3. Agora vamos ver sobre a lei do trabalho. E hoje seria o item 2, limite do trabalho e repouso. Questão 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então vemos que nós precisamos dos momentos de lazer, momentos de descanso, quando então o pensamento pode estar livre para outras observações e reflexões, ver outras paisagens ou buscar experiências saudáveis diferentes do trabalho profissional. E mesmo
um trabalho voluntário. Tudo isso alimenta a criatividade e revigora as energias físicas e mentais para os próximos dias de trabalho. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? Resposta: o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Precisamos trabalhar, sim, não só para sobreviver nesta nossa sociedade, mas principalmente para a nossa evolução intelectual e espiritual. Nos sentimos úteis e renovamos os nossos pensamentos. Mas há um limite para o trabalho. Há a necessidade do repouso também. Questão 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Resposta: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Então, aquele que tem autoridade e abusa dela, impondo condições fora dos limites saudáveis, estará criando provas para si mesmo, porque todos estamos em diferentes posições sociais nas diferentes encarnações. Portanto, numa outra existência pode-se estar encarnado na mesma condição em que colocou os seus subordinados. Há no Espiritismo a chamada lei de causa e efeito. Isso consiste em que recebemos de volta aquilo que oferecemos ao outro. Somente passando por condições semelhantes é que entenderemos e praticaremos o que Confúcio já ensinava: não faça aos outros o que não quer que façam para você. Este ensino é igual ao que o Cristo nos ensina quando diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Questão 685. O homem tem direito ao repouso na velhice? Resposta: sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Então é preciso respeitar a possibilidade de cada um. Depois de certa idade, os idosos têm direito ao repouso. Assim como os pais auxiliaram os filhos desde o nascimento até a idade em que adquiriram autonomia, os filhos também devem auxiliar os pais quando estes estão em idades avançadas. Se os filhos não estão presentes, a sociedade tem essa responsabilidade. Para complementar essa questão, vou ler uma outra do próprio Livro dos Espíritos, a questão 813. Há pessoas que por culpa sua caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Resposta: cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde, é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então vemos que a sociedade precisa dar boa educação aos seus membros para que entendam a necessidade de auxiliar os incapacitados, de educar os cidadãos, para que preparem para a velhice e saberem viver durante o período de grande produtividade na idade adulta. Questão 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então vemos que a sociedade precisa amparar aquele que não tem meios econômicos para se sustentar. A sociedade tem consciência disso hoje em dia, mas quantos idosos ainda passam necessidades? Vejamos o comentário de Kardec sobre essa questão. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação.
não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, o trabalho dignifica o homem, alguém já disse. Sim, mas isto quando o homem é considerado como alguém que contribui para o bem de todos com o seu trabalho, auxiliando no progresso intelectual e espiritual seu e do outro também. Todo o progresso da humanidade depende do trabalho de cada um em prol de todos e não só de si mesmo. Para isso acontecer, temos que nos ver com os mesmos direitos ao trabalho, as mesmas potencialidades e termos ciência de que algo só se concretiza com a participação não só daquele que dirige, mas também daquele que concretiza o projeto. O trabalho é uma necessidade para todos, porque, através dele, desenvolvemos o nosso pensamento, ampliamos e compartilhamos conhecimentos. O trabalho será mais valorizado quando a educação moral não falhar, então os homens se considerarão irmãos e se auxiliarão um ao outro e não serão apenas uma peça de um jogo ou de uma máquina de produção. É preciso que a educação moral seja praticada e ensinada por todos. E os homens, se respeitando um ao outro, se auxiliarão nos momentos difíceis da economia e não haverá quem fique sem alimento, sem teto. O tradutor deste livro para o português foi Herculano Pires, e ele colocou uma observação significativa que vou ler. A concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, abre aspas, agindo sobre a natureza que está fora dele e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo, fecha aspas. Então vemos no item 676 do Livro dos Espíritos que, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos da terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. Um mundo socialista de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O Espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. Complementando esse texto, vou ler no livro Obras Póstumas, escrito por Kardec, tem um texto intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
Não é possível ler todo o texto, mas ele estará na íntegra no site da Casa de Fabiano. Liberdade, igualdade e fraternidade, estas 3 palavras são por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade. Se os princípios que representam pudessem receber sua inteira aplicação. Mais adiante, lemos: esses 3 princípios são, pois, como o dissemos, solidários uns com os outros e se servem mutuamente de apoio. Sem sua reunião, seu edifício social não poderia estar completo. A fraternidade praticada em sua pureza não poderia estar só, porque sem a igualdade e a liberdade não há verdadeiramente fraternidade. A liberdade sem a fraternidade dá liberdade de ação a todas as más paixões, que não têm mais freio. Com a fraternidade, o homem não faz nenhum mau uso da sua liberdade. É a ordem. Sem a fraternidade, ele a usa para dar curso a todas as torpezas. É a anarquia, a licença. É por isso que as nações mais livres são forçadas a fazerem restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, porque a igualdade quer a liberdade, sob pretexto de igualdade. O pequeno abate o grande para se substituir a ele e se torna tirano a seu turno. Isto não é senão um deslocamento do despotismo. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai antes de tudo na base do edifício, antes de querer coroar-lhe a cumieira. Dai-lhe por base a fraternidade em sua mais pura acepção, mas para isso não basta decretá-la e inscrevê-la sob uma bandeira. É preciso que ela esteja no coração e não se muda o coração dos homens com decretos. Trabalhai sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, porque aí está a fonte de todo o mal, o obstáculo real ao reino do bem. Destruí nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, até nos últimos vestígios, os tempos de barbárie e de privilégios, e todas as causas que mantêm e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, que se recebe, pode assim dizer, desde a meninice e que se aspira por todos os poros na atmosfera social. Só então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade. Então também se estabelecerão por si mesmos, sem abalos e em perigo, os princípios complementares da igualdade e da fraternidade. Em texto anterior, lemos que é preciso educação moral, e neste vemos que precisamos aprender a viver a liberdade, a fraternidade e a igualdade conjuntamente para que possamos viver em sociedade fraternalmente. E o socialismo seria a fraternidade permeando o trabalho em que cada um se realiza ao contribuir para o progresso de si mesmo e do outro. Porém, é preciso considerar em tudo isso é preciso considerar a existência de Deus e suas leis de amor e justiça, para que tudo se concretize. Finalizando os nossos estudos de hoje, vibremos amorosamente pedindo por todos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados, que possamos cada vez mais nos compenetrarmos da prática dos ensinamentos do Cristo, para que a fraternidade, a cooperação e a alegria de viver esteja presente neste planeta Terra. Vibremos para que haja trabalho digno para todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.